Olá, sejam muito bem-vindos à live da Alfapídia. Meu nome é Marcelo Mendes e eu serei o apresentador aqui desta live. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber os convidados que desenvolveram a Alfapage de saneamento básico, Sabrina Almeida e Bruno Camargo. Sejam muito bem-vindos. A Sabrina Almeida é engenheira ambiental e sanitarista, especialista em obras hidráulicas pela PUC Paraná e mestranda no programa de Meio Ambiente Urbano Industrial da UFPR. Ela tem mais de 11 anos de experiência na área de saneamento, desenvolvendo projetos, planos e estudos na área. Bruno Camargo também é engenheiro ambiental e sanitarista, é especialista em obras hidráulicas com foco em drenagem urbana. É mestre em dados das cidades do programa do Meio Ambiente Urbano Industrial da Universidade Federal do Paraná. Além disso, também é analista de dados e especialista na elaboração de dashboards em Power BI. Assim como a Sabrina, ele tem mais de 11 anos de experiência na área de saneamento e planejamento urbano. O que é saneamento básico? Quando eu penso em saneamento básico, eu penso em tratamento de água, eu penso em tratamento de esgoto, né? Já imagina aquela cidadezinha com o córrego a céu aberto e tratamento e tal, mas acredito que seja muito mais que isso. Então, o que é o saneamento básico e qual que é a importância para a saúde e bem-estar da população em geral? Justamente isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto até, né, presencialmente no nosso trabalho em campo. Então, assim, quando você chega falando de saneamento básico, as pessoas têm dois conhecimentos, que é abastecimento de água e tirar o esgoto de frente da casa e tratar ele, né? Mas o saneamento básico, ele é a integração de 4 eixos. A gente não pode deixar de fora 2 eixos que são super importantes, que é a varrição, né? E a questão do manejo e destinação dos resíduos sólidos e também manejo de águas pluviais, né? Que é a drenagem urbana. Quando as pessoas falam saneamento básico é essa água e esgoto. Tudo bem, se a sua rua não tem limpeza pública, não tem a coleta de lixo, geralmente ruas que existem muitos locais assim no Brasil, tá? Porque às vezes na nossa rua a gente não vê aqui, a gente não vê essa situação. Mas a situação existe muito, os lixos ficam jogados, o cachorro vem, arrebenta, o que acontece? Chove. E vai levando esse lixo ali para a boca de lobo, o bueiro, o famoso bueiro. Choveu, deu problema aqui, enchente, alagamento. Então ainda já temos problema de saúde pública, porque pode ter doença de vinculação hídrica, que é leptospirose, cólera. Então a gente sabe que umas regiões mais pobres do Brasil tem bastante problema disso. Então a gente já está com o problema ali dos lixos jogados na rua. Temos o problema da enchente. Esse lixo polui a água, essa água vai parar no rio. E esse rio é a água que capta para você beber. Ou seja, já é um ciclo de problema. Exatamente. Então tudo tem que estar interligado na parte do saneamento. Olha só, nós sabemos que a legislação do Brasil, as políticas públicas, né, afetam diretamente a população. Há um marco legal dentro do setor assim, de saneamento e qual a evolução da legislação, os principais marcos dentro do setor de saneamento que vocês podem contar para a gente aqui? Olha, Marcelo, a gente tem sim, tem uma série de legislações brasileiras aí. Na nossa página, a gente até traz uma compilação dessas legislações. Então, o saneamento ele vem muito antigo, né, Sabrina? Desde a época da colônia lá, que inclusive as áreas rurais do Brasil parece que ainda estão na época colonial, porque o tratamento é individual, faz uma fossa, joga ali, do lado do poço que você vai captar água, então áreas rurais são bem precárias aqui no Brasil. Mas trazendo essa parte da legislação, que a gente pode trazer o primeiro ponto ali, foi em 1967, que o saneamento foi transformado em política pública. Antigamente o saneamento estava vinculado, ele estava dentro da saúde e ele saiu. Então nós temos a política pública de saúde, temos política pública para habitação, política pública para educação. E aí, era o governo militar ainda na época, transformou isso em política pública. O saneamento agora é uma política pública, a gente vai tratar disso. E aí, em 1971, surgiu o Plano Nacional de Saneamento, que é o Planasa. E o que o governo fez? Criou companhias estaduais de saneamento. Então, para assumir, para ter um dono do saneamento. E até teve um boom bem legal nessa época, porque só 50% da população brasileira era atendida com abastecimento de água. Então, com o advento do Plano Nacional de Saneamento, já foi para 80. Em 10 anos foi para 80. E aí a gente tem um salto até 2003, mas antes a gente pode até parar ali que tem a Constituição, né, de 1988, que tem o saneamento, todo mundo tem direito ao saneamento básico. Mas em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que dentro dele tem a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Saneamento. O meio ambiente também já vou chegar nesse ponto, de linkar o saneamento com o meio ambiente, porque antes eles andavam bem separados. E daí tem ali dentro o SNIS, que eu já até falei, né? O SNIS tem as planilhas, os dados, então tudo está ali dentro do MDR. Aí em 2005 foi pensado um projeto de lei que virou a lei de 2007, que esse é o principal marco dos últimos anos, que foi a Política Nacional de Saneamento Básico. Aí sim, a gente bateu na tecla, né, que o saneamento não é só água e esgoto, nessa política que foi incluído ali resíduos sólidos e manejo de drenagem de águas pluviais. Aí em 2013, pelo Ministério das Cidades, que é o MDR hoje em dia, foi criado o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então lá em 71 a gente tinha o Planasa, né? Que é o Plano Nacional de Saneamento. E em 2013 tem isso reformulado, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. E agora nós estamos em 2020, que deve ter visto muito por aí, que é o novo marco do saneamento básico.
Então, o novo marco, né, ele foi criado agora em 2020 e ele tem alguns pontos importantes, né, Bruno, que são a regulação dos serviços, que traz a ANA agora como reguladora dos serviços. Eu acho bem interessante trazer essa parte da ANA. O que é a ANA? A ANA é a Agência Nacional de Águas. Então, se preocupa com bacias hidrográficas, recursos hídricos, proteger as nascentes, só que não estava integrado com o saneamento. Aí existe lançamento de esgoto diretamente nos rios. Então, hoje, a ANA, o que aconteceu? A ANA foi lá e assumiu, o saneamento é meu. Hoje é a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Aí sim, já começou um ponto, integrou. Isso é um ponto excelente do novo marco de saneamento. E ali o novo marco, ele assumiu as metas, né, Sabrina, do Plan SAB. Exatamente. O Plan SAB, como o Bruno comentou, né, a gente vai depois debater um pouco mais detalhado, mas o Plan SAB, ele é um plano, né, de saneamento básico onde ele tem metas, ele apresenta metas para os 4 eixos. Então, ele tem meta para o 2023, né, que é o ano que a gente está agora, e para 2033 também, algumas metas de cobertura, né, que a ideia é chegar à universalização de todos os eixos, né, em 2033. Então, o novo marco, ele acabou assumindo essas metas, ele não fez modificação nenhuma, então ele assume as metas do Plan SAB, que teve a sua última versão, né, em 2019, né, Bruno, me corrija se eu estiver errada. 2019 foi a revisão, ainda tá, na verdade, 2020, é pra sair agora a revisão do Plano de Saneamento Básico. Então é isso mesmo, né? O Plan SAB, ele é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Ele vem com essas metas que são realizadas por macro-regiões. Então, na verdade, eu tenho metas diferentes para cada região do país. Então, para o sul, eu vou ter uma cobertura, né? Então, ele tem vários indicadores, né? Então, assim, para água, por exemplo, eu tenho 8 indicadores. Para esgotamento sanitário, eu tenho 6 indicadores. Para drenagem, eu só tenho 2 indicadores. Então, assim, a gente tem essas informações dentro de cada um dos eixos. E foi elaborado dentro disso um dashboard, né, Bruno? Que você pode comentar um pouquinho pra gente. O Plan SAB ele foi lançado em 2013, com metas para 2023, 2033, porque a ideia era chegar a 2033 universalizado o saneamento. Universalizado é todo mundo com acesso a todo. Com as metas zeradas. Com as metas zeradas. Ok, tem umas metas que não são 100%, chegam próximo de 100%, mas a ideia era chegar a 2033 com essas metas zeradas. Pelo que eu entendi, o Plan SAB ele exibe metas por região do Brasil. Existem metas municipais? Existem metas municipais. Até vou trazer, né, um histórico que em 2007, né, quando foi instaurada a lei, dentro da lei ela vem dizendo que os municípios eles devem ter os planos municipais de saneamento básico. Né? Então, cada município tem que ter o seu plano municipal de saneamento básico. E também surgiu depois que, em 2014, todos os municípios deveriam ter seus planos municipais de saneamento básico de forma obrigatória. Porque o que acontece? O Plano Municipal de Saneamento Básico ele é um instrumento para você adquirir recursos para investimento dentro do setor de saneamento básico. Né? Ele te dá diretrizes, norteadores, que é onde também você vai ter metas a nível municipal. E aí o que acontece? Muitos municípios eles não têm esse entendimento da importância do Plano Municipal de Saneamento Básico. Essa é uma questão bem interessante da gente levantar. A gente fez bastante plano municipal. E principalmente em regiões mais carentes, eles não entendem, né, o porquê de você ter o plano, qual que é o interesse, né, desse instrumento. Na verdade, é só um benefício justamente pro município. Então, a gente vê que é um instrumento que é importante. E também, a partir da data de 2014, houve muitas prorrogações para essa obrigatoriedade do município se comprometer a ter o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, isso foi se arrastando longos anos, e a gente vê que até 2022, né, acho que foi o último ano, que foi marcado como obrigatório você ter o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, isso impacta também no atendimento dessas metas, na aceleração, né, do setor. Então, você vê assim, poxa, foram prorrogados anos ali dentro. É importante. Se o município não tem esse instrumento, ele não consegue recurso. Sem recurso, ele não consegue investir. Sem investimento, você não tem um serviço de qualidade para atender a população. Não, eu quero trazer também o porquê da elaboração dos planos nacionais municipal de saneamento básico. Eu expliquei ali, mostrei ali durante a explicação das leis, que lá em 1967 foram criadas as companhias estaduais de saneamento. Isso foi perdurando, só que começou a ter uma briga para ver quem que mandava, quem que era o dono do saneamento. Nossa. Até que em 2007, na Política Nacional de Saneamento, foi definido que os municípios são os donos do saneamento. Ele é o titular, a gente chama de titular do serviço. Ele é o titular do serviço de água, titular do serviço de esgoto, de resíduos sólidos e de drenagem. Então ele decide, ele pode delegar, igual aqui em Curitiba, em muitas cidades aqui em Curitiba foi delegado para Sanepar. Só que assim, o governo criou, falou, então tudo bem, vai ser dos municípios. Só que agora você tem que, para você receber a nossa verba, o orçamento, você vai ter que fazer um plano, mostrando, planejando o que você vai fazer. Então, a princípio, os planos eram para 4 anos, tinha que ter uma revisão. Os municípios foram se enrolando, os que fizeram, agora mudou para 10 anos. Você faz um plano de saneamento, daqui a 10 anos você revisa ele para ver as metas, daí que entra as metas. As metas de água, de esgoto para cada município. E aí, a soma de tudo isso que vai chegar naquela meta macro do Plano SAB por região. Agradeço aqui, mais uma vez, vocês. Agradeço você que está assistindo. Espero que você esteja aqui para ver as próximas lives, os próximos temas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sabrina. Vejo vocês na próxima, hein? Tchau.